Ok, pessoal, reta final do programa, tem aí um final de semana festivo para Teresópolis, em que nós teremos aí o desfile amanhã. Vamos ter o desfile de 6 de julho, coisa que a gente já não tem há algum tempo, né? A gente teve a pandemia, depois teve um desfile, e aí entrou o governo Vinícius, já não teve mais desfiles, né? Acho que teve um ou dois no início só, depois não teve mais desfile, e agora a gente está retomando isso aí. Inauguração, que eu falei aqui, a gente não teve nenhuma inauguração. O hemonúcleo continua fechado. Eu imaginei que o prefeito fosse inaugurar esse hemonúcleo agora. O hemonúcleo continua fechado, a gente não teve resposta disso, embora tenhamos tentado resposta, a gente não conseguiu nenhuma resposta. O canil, a mesma coisa, também não conseguimos respostas. As escolas que estavam sendo reformadas, que estão sendo reformadas já há 4, 5 anos, continuam sendo reformadas, ou reformazinha para demorar, né? Enfim, não aconteceu nada em Teresópolis nos últimos anos. Quando se falava em 6 de julho, era aquela série de inaugurações, né, que a gente sabe que aconteceu, desde as épocas bem lá atrás, né, mesmo antes do governo Flávio Bortoluzzi. Malhardes inaugurava pontes à vontade. Dr. Valdir foi um prefeito, foi um homem de inaugurações. Dr. Valdir se dava ao luxo de inaugurar obras antes do 6 de julho e depois do 6 de julho. Que era um cara que foi um grande prefeito. Empreendedora muito grande para a cidade. Você acaba dos diversos assuntos que tu colocou de importância da cidade. Há de se ter uma atenção especial. Todos eles merecem atenção, mas que a secretária de saúde e o prefeito fiquem muito atentos à nossa necessidade do hemonúcleo, de estar funcionando, salva vidas. As pessoas querem fazer essa doação de sangue, muitos querem fazer, a gente vê as pessoas, mas não tem como visitar outras cidades para fazer isso, é muito dispendioso, é difícil, a pessoa tem o seu trabalho, pessoa responsável. Eu acho até que a gente teria que ter isso na cidade e avançar, ver se teria como fazer convênio com polícia militar, com corpo de bombeiro, para lá 5 bombeiros por mês ir lá fazer doação, 5 policiais militares, são pessoas que até porque eles, não que a população não faça, a população também faz no geral, mas esse pessoal, eles fazem exame de saúde sempre, estão sempre na ativa, saudáveis para fazer uma doação, e eu tenho certeza que poderia conversar isso com as pessoas. Eu já vi movimento, já participei de movimento, os bombeiros vão fazer doação tal dia, e tem um grande número de pessoas lá fazendo, e isso ajuda. Então, há de se fazer essa prioridade nesse assunto. O problema do hemonúcleo, a doação de sangue, é preciso que o município crie essa prioridade, e isso é o quanto antes. Esperar terminar um novo governo, ou passar a eleição, ou antes ou depois, é fazer o quanto antes. Tentar, eu sei que há as dificuldades, às vezes, de uma licitação, alguma coisa, mas Teresópolis não tem lá o espaço, é tentar fazer com que os equipamentos que precisa, que tenham e que façam isso, porque a população precisa desse posto para fazer doação de sangue, é uma necessidade, as pessoas querem ajudar, querem doar, e não dá para sair de Teresópolis para fazer isso, precisa ser aqui, a gente precisa ter esse espaço reservado para a população fazer esse bem para os cidadãos que precisam. Aconteceu, hoje pela manhã, nós acordamos um acidente com um ônibus com 10 pessoas mortas numa rodovia no interior de São Paulo. Esse ônibus ele bateu numa mureta, que entrou aqui, que já não pude mais ver. Ele bateu numa mureta e morreram 10 pessoas, e as pessoas teve muitos feridos. Se isso acontece aqui em Teresópolis, já tivemos acidente grande aqui em Teresópolis com ônibus, se acontece aqui não tem sangue. Pois é essa dificuldade para salvar as pessoas. A gente precisa ter esse banco de sangue, a gente precisa ter essa não é uma facilidade, mas diminuir esse problema de ter que ir para outra cidade, e não tem como ir. Não que as pessoas não queiram doar, mas as pessoas trabalham, tem que deixar o seu emprego, tem que ou ir de carro, tem despesa, ou ir numa van que pode ser colocada à disposição, o tempo que leva, porque aí você não tem que doar, esperar outras pessoas. Então, eu acho que isso tem que ter, hoje, Teresópolis tem que ter essa prioridade do hemonúcleo que está funcionando. Minha gente, na próxima segunda-feira, eu já falei, o
comandante da Polícia Militar, o novo comandante da Polícia Militar, vai estar aqui com a gente no programa, pelo menos está marcado, né? Está confirmado a vinda dele na próxima segunda-feira. Mas segunda-feira ainda falta um final de semana. Final de semana com festa em Teresópolis. Como eu falei, eu não vou estar aqui, que eu tenho Metanoia que começa hoje à noite. Amanhã eu venho às 4h em Teresópolis, vou lá no meu dom, para essa reunião importante que é o Somar Missões. É o Missão Somar. Para você cuidar, são pessoas que estão se reunindo para cuidar de pessoas que sofrem do câncer. Então, amanhã, às 4h, depois eu volto para o Metanoia, e aí só domingo. Então, se você puder, se você tem alguém na família, se você está sofrendo com isso, dê um pulinho lá amanhã. A ideia é crescer cada vez mais pessoas cuidando de pessoas. A Missão Metodista Meudon fica ao lado do Shopping Meudon. Primeiro prédio, quando você entra ao lado, na Rua Charruas, é a Missão Metodista Meudon. 4h, a gente vai estar lá. Final de semana festivo em Teresópolis. Muito obrigado. Faria, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Hélio, a equipe do Diário, parabéns a todos. E parabéns à população de Teresópolis. 133 anos, né, uma cidade bela, uma cidade bonita, e o que tem de melhor na nossa cidade é a nossa população, né? O nosso trabalhador que desenvolve a cidade, as pessoas, as autoridades, que todos se sintam homenageados no aniversário da nossa querida Teresópolis. Nome forte, nome, eu digo, privilegiado pela natureza, aqui todos são muito bem-vindos, então parabéns pelo aniversário de Teresópolis, cidade que a gente gosta e ama. Com certeza, não é Gramado, não é Petrópolis, não é lá em Campo de Jordão. Teresópolis é Teresópolis e a gente não tem que comparar. Teresópolis é única no mundo inteiro. Sede da seleção brasileira do futebol pentacampeão do mundo, e nem a cidade entende bem isso. Porque até hoje, isso é um papo para um outro programa, até hoje a CBF ela não é respeitada, não seria bem o termo, ela não é reconhecida pela força que ela poderia ter no turismo de Teresópolis. Mas esse é um papo para outro dia. Por falar em dia, meio-dia é agora. Boa tarde para você e até segunda.